Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre plataformas, sites onde você pode cadastrar o seu produto e vender e receber através da internet. São 5 plataformas que eu utilizo e que eu recomendo. Então vamos lá! Olá, eu sou a Cimeia e hoje a gente vai falar sobre algumas plataformas para você vender e receber na internet. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo aqui no canal e quer aprender mais sobre marketing digital e sobre empreendedorismo online, então se inscreva, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre 5 sites que eu utilizo para vender e receber através da internet. Eu decidi gravar esse vídeo porque tem muitas pessoas que querem trabalhar através da internet, ainda mais nos dias que a gente está vivendo hoje. Cada dia mais as pessoas estão querendo vir para a internet, as empresas e até pessoas mesmo querendo empreender, né? Às vezes está buscando uma oportunidade no mercado e não encontra, mas vê na internet uma oportunidade de empreender e as pessoas não sabem de que forma que funciona a internet, como que você pode vender e receber através da internet. Então por isso eu decidi gravar esse vídeo para ajudar você que tem essa dúvida. Todas as plataformas que eu mencionar aqui, eu vou deixar o link na descrição para você ver depois e eu também vou falar os prós e os contras de cada uma. Então eu não vou puxar a sardinha para nenhuma delas, tá? Eu vou falar exatamente o que eu penso e o que eu considero como sendo um pró ou sendo um contra. Mas vamos lá. A primeira plataforma que eu quero falar aqui para você é a Hotmart. A Hotmart, ela é uma excelente plataforma, ela possui vários recursos e lá você consegue não só cadastrar o seu produto para vender, mas você também consegue gerenciar os seus afiliados, você consegue ter também a sua área de membros, né? No caso de você vender um curso, você consegue ter uma área de membros de forma gratuita e além disso ela também tem vários outros benefícios. Eu comecei a usar essa plataforma lá em meados de 2013 e 2014 e eu utilizo até hoje, até pouco tempo eu estava utilizando, agora eu tô com plataforma própria. Mas sempre foi muito boa a plataforma, eu nunca tive problemas, eles têm recursos excelentes, têm relatórios incríveis. Então basicamente os prós da Hotmart são os seguintes, e eu vou ler aqui na minha colinha no meu computador. Como você sabe, se você me acompanha aqui no canal, né, eu faço sempre o script do meu vídeo no meu computador e eu estou sempre olhando para ele porque eu preciso ter uma base, né, para não falar abobrinha aqui para você, tá? Então eu fiz aqui uma listinha de prós e contras e eu vou estar lendo aqui para você. Prós da Hotmart. Ela oferece uma plataforma completa de venda, recebimento, gestão de afiliados, né? Ela oferece também uma base de afiliados muito grande, então se você cadastrar um produto lá hoje, são grandes as chances de amanhã você já ter algum afiliado para promover o seu produto. Ela também oferece o portal de membros gratuito, então você se cadastrando lá, se você tem um curso, você consegue criar uma área de membros exclusiva com excelente performance, também eu utilizei por muito tempo. Hoje ainda minhas plataformas de membros ainda estão ativas por lá. Ela também oferece um relatório bem completo, né, sobre vendas, vários tipos de relatório de origem de vendas, faz um rastreamento legal e ela fornece também um analytics, né, bem completo, bem bacana, que você abre lá uma página só de relatórios. Esse é um grande diferencial que todas as outras plataformas que eu vou mencionar aqui não oferecem, então esse é um excelente pró, né, a favor da Hotmart. Essa foi a razão que eu fiquei tanto tempo lá, porque eles realmente têm uma plataforma excelente, eles estão sempre trabalhando no desenvolvimento, no crescimento dessa plataforma, tá? Eles têm até pixel de rastreamento que você instala no seu site para rastrear toda a movimentação, né, do visitante. Então isso é muito interessante, são grandes prós a favor da Hotmart. E como contras, tem a questão de que a Hotmart só trabalha com produtos digitais. Hoje, né, que eu tô gravando aqui em 2020, eles só trabalham com produtos digitais. Então você vai conseguir vender por lá cursos, materiais em PDF, materiais em formatos, né, digitais. Outro contra da Hotmart é que eles cobram uma taxa de praticamente 10%, tá? Então é 9,99, uma coisa assim, mais R$1, uma coisa assim, que eles cobram por cada venda sua. Por que que isso é um contra? Porque as outras plataformas, todas as outras plataformas que eu vou mencionar daqui pra frente, elas cobram metade disso, tá? Então isso é um grande contra da Hotmart. É claro que no início isso não é muito relevante, até porque a quantidade de vendas, né, vai compensar tudo isso pelo benefício do uso da plataforma, dos recursos da plataforma que te ajuda a vender mais, mas com o tempo esses 10% vão se tornar bem relevantes no seu faturamento, tá? E também outro contra é que
para você, quando você cadastra um produto, a Hotmart leva alguns dias para aprovar. Então, nas minhas experiências, assim, eles dão um prazo de 3 dias, mas na minha experiência passa de 3 dias, tá? Então, assim, eu já tive que mandar e-mail para suporte pedindo aprovação depois de mais de 3 dias. Então, isso não é legal, tá? Então, isso é um contra, mas se você não tem pressa, né, vai depender do que é relevante, que é importante aqui para você, tá? Depois nós temos a plataforma Eduz, que é uma plataforma semelhante à Hotmart, né? Só que a diferença maior é que ela também vende produtos físicos. Então você vai encontrar lá muito produto do tipo cápsulas de emagrecimento, vários tipos de produtos você vai achar lá. Então se você vende produto físico, a Eduz é uma excelente opção, tá? Porque ela oferece todos esses benefícios, né, que a Hotmart oferece. Ela só não tem a questão de relatórios, não é muito desenvolvida, mas ela tem toda a plataforma ali para você vender, receber, gerenciar afiliados, ter afiliados, também tem uma boa base de afiliados que é relevante se você quer trabalhar com afiliados, e você tem todo o checkout ali também, né? Então, tudo isso é muito importante e facilita muito, toda essa conveniência facilita muito a vida do empreendedor. E os prós da Eduz são: elas trabalham também com produtos físicos, que você pode vender seu produto físico ou afiliar-se a produtos físicos também. Outro pró é que ela também oferece a plataforma completa de vendas e recebimentos e gestão de afiliados, assim como a base de afiliados que a Hotmart também oferece. Ela também tem uma área de membros excelente, que também você cadastra lá o seu curso de forma gratuita. E ela tem uma taxa de 4,99% mais 65 centavos, uma coisa assim, tá? Não tenho certeza desses valores, mas a taxa é de 4,99%. comparado a 9,99 da Hotmart. Então, isso é bem relevante. Conforme o seu volume de vendas cresce, né, você pagar metade de taxas é extremamente relevante. E também, assim que o seu produto for publicado, uma coisa, isso é extremamente relevante, pelo menos para mim, ao meu ver, no meu ponto de vista, é que assim que o seu produto é publicado, você já tem o link para vender. Então, você não precisa esperar 3 dias ou, sabe Deus, uma semana para que você tenha o link no seu produto e possa fazer uma campanha, avisar a sua audiência que tem um produto novo, que você possa sair vendendo. Você criou o produto, você já tem o link para vender. E o produto vai sim para aprovação também na Eduz, né? Na Hotmart ele vai para aprovação e demora, mas na Eduz você já sai com o link para vender, mas ele vai para aprovação também. Só que essa aprovação geralmente não demora, tá? Para mim nunca demorou mais de 2 dias, acredito que nunca chegou a 3 dias essa aprovação. E se for de uma forma urgente, você consegue entrar em contato também para agilizar esse processo. Eles são muito acessíveis, inclusive outro pró da Eduz é que eles têm um chat de atendimento, então às vezes eu já consegui conversar no chat, resolver problemas importantes e urgentes através do chat. Então eles são muito mais acessíveis, né? Isso é um grande pró quando você está trabalhando, né, online, quando você tem um momento de urgência para resolver algum problema, para publicar um produto hoje que você já quer vender amanhã, que você já tem campanha pronta e você não quer ficar esperando para vender, tá? Então, isso é extremamente relevante. E contras da Eduz, eu não consegui listar nada aqui assim tão impactante. Eu que tenho uma visão de desenvolvedor, trabalhei muitos anos com desenvolvimento, design web, então eu tenho uma visão muito crítica com relação à arquitetura, né, de informação, com relação também à usabilidade, à user experience de uma plataforma, mas isso é porque é uma coisa minha e isso não é relevante para todas as pessoas, né? Então eu não coloquei isso como um contra, né, essa questão do visual, digamos assim, da plataforma. Mas eles têm bastante prós e eu estava saindo da Hotmart para ir para a Eduz mais recentemente. Agora eu tô com plataforma própria, então não tô utilizando nenhuma das duas, mas eu gosto muito da Eduz, principalmente por pagar metade da taxa e ter toda essa agilidade, né, na hora de aprovar um produto que é extremamente relevante. Depois nós temos o PayPal. PayPal é uma plataforma exclusiva para você vender, né, e para você receber pagamentos, só isso. Ele não tem toda essa conveniência, né, que a Hotmart e a Eduz oferece, principalmente para quem trabalha online, que oferece áreas de membros, oferece um monte de coisa ali, gestão de afiliados, né? A PayPal já não tem isso. PayPal é só pagamento, recebimento. Mas eles são uma excelente plataforma e tem vários prós a favor deles também. Então os prós do PayPal são os seguintes. Primeiro, eles têm uma boa base de documentação.
Então, tudo que dúvida que você tiver numa implementação do PayPal na sua loja virtual, no seu site, ou mesmo na utilização, você vai encontrar respostas online. Até porque PayPal existe há muitos anos e eles são uma plataforma internacional excelente, então você vai encontrar sempre sua resposta, você nunca vai ficar na mão e o sistema deles nunca vai dar pau, porque eles são uma empresa extremamente sólida. Então, outro pró que também tem relação com isso é que eles têm uma alta disponibilidade de recursos de integração, como por exemplo plugins para WordPress, né? Para você que vai criar uma loja em WordPress com WooCommerce, você pode precisar de um plugin para fazer essa integração e vender pelo PayPal, que é o que eu utilizo hoje na minha loja virtual daqui da escola, onde você compra os nossos cursos. Lá eu estou utilizando hoje o PayPal como forma de pagamento. Então eu tenho uma grande base de recursos de integração com qualquer plataforma que você queira utilizar para vender. Então você não vai ter dificuldade de integrar com a sua loja virtual. E lá também no PayPal você consegue trabalhar de forma mais simplificada que não integrado com uma loja virtual. Você consegue criar lá link de pagamento, botão de pagamento para você colocar no site, ou link mesmo, né, para você enviar através do e-mail, enviar através do WhatsApp para você receber. Você também consegue enviar fatura por e-mail, né, para a pessoa pagar para você através recebendo uma fatura no e-mail. E outro pró do PayPal também é que as taxas, né, que você vai pagar pelas suas vendas são taxas decentes, tá? São taxas que você pode lidar abaixo de 5%. Essas taxas, elas dependem de vários fatores, né? Mas é só você dar uma pesquisada lá sobre as taxas do PayPal, você vai encontrar. Aliás, vou deixar o link na descrição, tá? Sobre as taxas desse serviço que você vai pagar, para você levar isso também em consideração na hora de você escolher uma plataforma, tá? Escolha uma plataforma aí que tem um melhor custo-benefício para você. E um grande contra do PayPal é que eles não oferecem boleto. Eles são uma plataforma internacional, né? Eles são muito grandes, são uma empresa sólida e há alguns anos atrás eles não ofereciam nem a possibilidade de comprar com cartão nacional, né, na plataforma. Eu lembro que tinha uma problemática de que eles só aceitavam cartões internacionais. Hoje esse problema já não existe mais, mas eles ainda não oferecem boleto. E boleto a gente sabe que no Brasil é uma forma de pagamento muito relevante, né? Ele facilita muito o pagamento para muita gente que não quer usar cartão, não quer comprometer limite de cartão ou mesmo não tem cartão. Então o boleto é uma forma de pagamento muito relevante que infelizmente o PayPal não oferece. Então esse é um grande contra e é importante você estar consciente disso na hora de você oferecer, na hora de você vender na internet através dessa plataforma, tá? Você não vai conseguir vender através de boleto, somente através de cartões. Agora, uma informação adicional com relação ao contra gravíssimo do PayPal, vindo de uma experiência recente minha. Como eu estou trabalhando com a PayPal tem pouco mais de um mês, então as experiências ainda são novas, né? Eu decidi adicionar essa informação aqui porque ela é extremamente relevante, muito importante. E isso é com relação ao parcelamento no cartão. Se você vai fornecer parcelamento no cartão, e isso é natural, né? Isso é algo normal para a gente oferecer. Saiba que quem paga os juros do parcelamento é o vendedor. É você que vai pagar os juros do parcelamento. No PayPal, você não tem como repassar os juros desse parcelamento para o seu cliente. E esse juros não é baixo, esse juros ele é progressivo e ele tem relação com a quantidade de parcelas que o seu cliente escolhe pagar. Então, eu percebi isso nas últimas vendas e percebi que esse juros não é baixo e eu não podia deixar de te falar sobre isso, de te alertar sobre isso. Esse juros ele pode chegar num parcelamento aí de até 12 vezes, ele pode chegar até 25% sobre a venda, sobre o total da venda que você vai pagar de taxa para o PayPal. Então isso é um tremendo absurdo. Eu estou atualmente tentando negociar com a PayPal essa taxa, mas eu não sei até que ponto, né, é possível negociar e transformar isso numa coisa possível de se manter. Né? Se a Hotmart já é caro com 10%, imagina pagar 25%. Então, compartilhar essa informação com você é muito importante. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo todos os links para você verificar as taxas desse serviço e para você verificar também essas taxas sobre o parcelamento que você vai pagar com a PayPal, para que você consiga analisar isso friamente e ver realmente se vale a pena para você ou não. Então veja com cuidado e tire as suas próprias conclusões. O quarto site, a quarta plataforma de vendas
que eu recomendo é uma plataforma nova, que é a Juno. Aliás, ela é relativamente nova, né? Porque ela é uma plataforma que surgiu, se eu não me engano, em 2010, e ela foi evoluindo, foi crescendo, ela tinha outro nome. Aí ela fez parceria, agora ela faz parte de um dos maiores grupos de fintechs do Brasil, junto com o eBanks, que é uma empresa brasileira líder em pagamentos de sites internacionais. E eu conheci a Juno fazendo pesquisas sobre quais plataformas seriam melhor para eu utilizar no site do portal Hoje da Escola. E eu fiz os testes com a plataforma, cheguei a implementar no portal. Eu gostei muito da plataforma, então listei aqui alguns prós com base nessa curta experiência que eu tive, mas que deu muito certo. E os prós são os seguintes: primeiro, o sistema da Juno é muito fácil de você utilizar. Você consegue vender lá através de criando um link de pagamento, um simples link de pagamento. A Juno tem boleto, inclusive o boleto que eu utilizo hoje no portal da escola é da Juno. E principalmente eles têm também boas taxas para boleto, para cartão. Então vale a pena você dar uma olhadinha, né? E além disso eles têm um suporte muito acessível, porque eu precisei tirar algumas dúvidas e eu enviei e-mails e eu tive respostas, tive uma assistência muito bacana. E suporte, gente, é uma das coisas mais importantes para você ter numa plataforma. Eu particularmente gosto muito de utilizar serviços que eu sei que a qualquer momento que eu precisar de uma orientação, que eu tiver uma dúvida ou mesmo tiver um problema sério de venda de plataforma, de alguma integração, eu consiga ter com quem tirar essa dúvida, né? Então ter esse suporte é muito importante e a Juno oferece esse suporte também. E contras com relação à Juno, eu não listei nada aqui, né? A única razão pela qual eu não uso cartão hoje no meu site da plataforma Juno, que eu utilizo o PayPal, é porque eu não consegui fazer a integração completa do sistema. Porque utilizar PayPal eu consigo fazer com que o meu sistema entenda quando o pagamento foi finalizado e o meu sistema completa o pedido automaticamente. Utilizando o sistema da Juno eu não consegui fazer isso completar automaticamente. Então foi uma questão pessoal do formato que eu desenvolvi. Então isso não afeta você, por isso eu não coloquei como um contra. Eu só estou te contando para você entender, né, por que eu não utilizo como cartão hoje, mas eu utilizo o boleto, né? Então as vendas por boleto estão sendo feitas pela Juno no nosso portal aqui da escola. Mas eles têm um excelente sistema e muito fácil de utilizar. Eu tenho certeza que você vai gostar, vale a pena você se cadastrar na plataforma e fazer um teste. E por último, não menos importante, nós temos o Mercado Pago. O Mercado Pago, inclusive, tem vídeo aqui no canal de como você criar um link e um botão para pagamento lá. O que eu gosto do Mercado Pago é a fácil utilização do sistema. Você consegue cadastrar um produto lá de forma muito simplificada, você consegue ver isso no vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. De forma muito simplificada, você cadastra um produto rapidinho, já sai com o link de pagamento e já consegue enviar para uma pessoa e receber. Então eles possuem ali link para pagamento, botão de pagamento, e o Mercado Pago também tem maquininha, né? A Point, que é a maquininha para você receber não só pela internet, mas de forma física também na sua loja, ou você que vende, né, na casa das pessoas, vai até as pessoas para vender roupas, vender qualquer coisa que você venda, você consegue utilizar a maquininha também, que é muito interessante. Então, de todos esses sites, essas plataformas que eu falei aqui, na minha opinião, o Mercado Pago é o mais fácil de utilizar, o mais simples, justamente porque na hora de você cadastrar o seu produto e já sair com o seu link é muito rápido, tá? E os prós que eu coloquei aqui são os seguintes: primeiro, sistema de fácil utilização, como eu já falei. Segundo, boas taxas, eles também estão nas taxas aí abaixo de 5%. Eles têm boleto, tá? Então o Mercado Pago oferece boleto, que é extremamente importante. Eles têm também pagamento em lotéricas, o que é um diferencial muito grande. Então, pagamento em lotéricas ele funciona de forma diferente de boleto e dependendo do seu modelo de negócio pode ser muito interessante. E é o único, né, de todos que eu falei aqui, é o único que tem esse meio de pagamento. E eles têm a maquininha também, que é um excelente complemento, né? Às vezes você vende tanto online quanto offline, então você pode usar uma só plataforma, tendo a maquininha e também tendo a sua conta e os seus links e botões de pagamento ali, tá? E contras, com relação ao Mercado Pago, eu não identifiquei nenhum. Eu já vendi com o Mercado Pago, às vezes que eu preciso fazer uma fatura para um cliente rapidinho, eu uso o Mercado Pago, por causa dessa simplicidade, que é rápido, fácil de receber, com taxas decentes, para você tirar depois para sua conta bancária também não tem mistério nenhum. Então eu super recomendo também essa plataforma, tá?
E antes que alguém me pergunte por que eu não falei do PagSeguro aqui, né? Eu dei essas 5 ideias de plataformas que eu uso e recomendo, mas por que eu não falei do PagSeguro, que é uma plataforma da UOL, que é tão grande, né? Que já existe há um bom tempo no Brasil. Por que eu ainda não falei sobre essa plataforma? É muito simples, eu não falei sobre PagSeguro porque eu não recomendo. E esse é um vídeo sobre plataformas que eu recomendo. Mas e por que eu não recomendo o PagSeguro? Alguns anos atrás eu trabalhei bastante com o PagSeguro, eu tinha uma loja virtual de joias, então eu utilizava o PagSeguro como minha principal plataforma de recebimento, de vendas, né? E nessa época eu tive um problema com a plataforma, porque quando eu fui transferir um valor da plataforma para uma conta bancária, esse valor foi, mas não chegou na conta e nunca voltou para minha conta do PagSeguro. E mesmo depois de entrar em contato por várias vezes com o atendimento do PagSeguro, pedir suporte, conversar, eu não consegui ter esse valor de volta. O atendimento do PagSeguro disse que a culpa era minha de ter perdido aquele dinheiro e eles simplesmente não devolveram. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que esse valor, na época era 200 e poucos reais, esse valor era um valor que eu recebi para minha irmã. Era um presente de casamento que um amigo dela deu para ela em forma de dinheiro, né, através do PagSeguro. Então eu passei o meu link, porque eu tinha conta do PagSeguro, ela passou e ela recebeu esse valor. Era um presente de casamento para ela. E como esse dinheiro era dela, eu fui transferir esse dinheiro para a conta dela. Só que o que eu não sabia, né, e a plataforma em nenhum momento tratou esse problema ou me avisou, o que eu não sabia era que eu não podia transferir esse dinheiro para uma conta de CPF diferente do CPF da conta, que era o meu, né? Então eu tentei transferir isso para a conta da minha irmã. E o que aconteceu foi que esse dinheiro não chegou na conta dela e nunca mais voltou. Então o PagSeguro disse que a culpa era minha, que eu cometi um erro, e de fato eu cometi um erro, mas acontece que uma plataforma que mexe com o dinheiro das pessoas não tem menos que a obrigação de tratar qualquer erro do usuário. Eu trabalhei com desenvolvimento web e eu sei que toda plataforma, todo sistema tem que trabalhar exceções. Tem que pensar em todas as possibilidades, em todos os possíveis caminhos que o usuário pode percorrer ali dentro e tratar todas essas exceções para nunca cometer um erro grotesco desse, né? E depois o PagSeguro querer dizer ainda que a culpa é do usuário e não devolveram o meu dinheiro até hoje. Isso faz, sei lá, 10 anos, tá? Até hoje não devolveram meu dinheiro há algum tempo, um ano atrás, eu acho. Eu entrei em contato de novo, mas pela questão mesmo de que isso não é justo, né, gente? Imagina você confiar numa plataforma. Na época eu fazia vendas da loja virtual, eu parei completamente de usar PagSeguro naquela época e nunca mais usei. Então, assim, você confiar o seu dinheiro para uma plataforma e se você comete um erro que a plataforma tem obrigação de tratar, de prever, né, inclusive, se você comete um erro e perde aquele dinheiro, sai da sua conta, você perde aquele dinheiro? Como assim? Né? Aquele dinheiro ficou com o PagSeguro. Em algum momento aquele dinheiro teve um estorno, teve um bloqueio, teve algum momento que o sistema falou, não, essa conta é diferente, naquele momento ele devia tratar isso e retornar ou para minha conta ou para uma conta do PagSeguro. O fato é que o PagSeguro ficou com o meu dinheiro e nunca me devolveu. Então, simplesmente por isso, eu não recomendo que você use PagSeguro, porque você pode perder o seu dinheiro lá. E o pior, né? Não foi nem dinheiro meu que eu perdi, foi dinheiro de presente de casamento da minha irmã. Então, isso tornou a situação pior ainda. Então, assim, não recomendo que você use PagSeguro. Eu te dei aqui 5 opções excelentes, são sistemas que eu trabalho já, Mercado Pago, PayPal mesmo, Hotmart, Eduz, eu trabalho já há muitos anos, que eu conheço essas plataformas, trabalhei muitos anos com essas plataformas, algumas, na verdade, todas elas eu trabalho até hoje. A Juno, que eu conheci recentemente, estou trabalhando até agora, tive excelente suporte, não tive problema nenhum, nem dificuldade. Então, assim, são 5 excelentes plataformas que eu uso e recomendo. Então, não perca tempo com aquelas que você pode correr risco, tá? Então, esse vídeo é muito importante até para te alertar, né, que isso pode acontecer na internet, sim. Por isso, você tem que escolher uma plataforma de confiança. Então, as 5 plataformas que eu indico para você é Hotmart, para você que trabalha com produto digital, Eduz, para você também que trabalha com produto digital ou mesmo produto físico, PayPal, que é uma plataforma só de recebimento e pagamento. Depois tem a Juno, né, que é uma plataforma
que tem um excelente suporte e também tem um excelente sistema simples e fácil de usar, e o Mercado Pago, que também é simples, fácil de usar e tá aí, né? É um sistema que é utilizado para quem vende pelo Mercado Livre, mas mesmo sem vender pelo Mercado Livre, você também consegue utilizar só a plataforma de pagamentos de forma super simplificada, cadastra um produto lá, nome, foto, preço, descrição, e você já sai com o seu link de vendas super simples e fácil de usar. Bom, agora eu quero saber de você, se você já utiliza uma dessas plataformas ou se você vai escolher agora uma delas para trabalhar. Compartilha comigo aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também para ver mais vídeos como esse. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso a essas ideias, a esse conteúdo. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.